Obrigado. Então, hoje nós teremos, né, uma discussão inicial sobre a primeira parte, sobre sinapse e neurotransmissão, e depois vamos, né, discutir alguns aspectos evolutivos e ontogenéticos, inclusive fazendo a integração com essa parte de sinapse e neurotransmissão. Então, o primeiro ponto, queria começar a nossa conversa, né, essa discussão, com um relato deste caso. A gente tem um caso real, um caso que ele foi publicado alguns anos atrás no New England Journal of Medicine. Então, o caso ele relata o seguinte: uma mulher de 26 anos, ela é internada no hospital, que é o Hospital Geral de Massachusetts, por uma causa de dor de cabeça, mudanças comportamentais, movimentos anormais e uma incapacidade de se comunicar. A paciente, ela estava bem, exceto por ocasionais enxaquecas, né, até 7 semanas antes da entrada dela no hospital. E aí, nessa época, desenvolveu uma cefaleia generalizada e difusa, ou seja, né, sem uma localização específica. A cefaleia ela foi muito severa na região occipital, apresentou uma rigidez no pescoço, né, uma sensibilidade a sons, uma visão turva, náuseas e vômitos. Ela não relatou sintomas prodrômicos ou escotomas visuais, embora estes ocorressem rotineiramente nos seus episódios anteriores de enxaqueca. A dor não diminuiu em resposta a tratamento usual de enxaqueca, e durante os 10 dias ela foi atendida várias vezes no departamento de emergência de vários outros hospitais. Quando, nesse momento, ela é solicitada a fazer uma tomografia computadorizada do cérebro, e sem contraste, isso não mostrou nenhuma alteração inflamatória no sistema nervoso central, apenas uma alteração inflamatória na região do maxilar esquerdo, no seu etmoide, né? O resto estava normal. Por que foi, né, indicado uma tomografia computadorizada? Porque fazer a tomografia é mais simples do que uma ressonância, ela está geralmente presente na maioria dos serviços. Então, se você tem, né, como primeira escolha sempre a tomografia, depois é que você pede, né, uma ressonância. E aí foi feito medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, né, para aliviar parcialmente, né, teve um alívio, né, parcial e transitório da dor. 5 semanas, né, antes da admissão no hospital, ela começou a ter, né, distúrbios visuais pioraram, né, e, inclusive tendo alucinações visuais e uma crescente confusão mental. Na avaliação no departamento de emergência local, antes dela ser internada, né, ela, né, fez vários exames laboratoriais, né, que revelaram resultados negativos para a doença de Lyme. A doença de Lyme é uma doença causada, né, por uma toxina que está presente em alguns tipos, né, de carrapatos, ela não tinha, e também ela deu resultado negativo para sífilis. Veja que é uma pessoa jovem, uma mulher jovem de 26 anos. Ela tinha sonolência, ela tinha uma disforia, problemas de memória de curto prazo, uma confusão, uma agitação, e sintoma de despersonalização é desenvolvido. E aí ela é internada na unidade psiquiátrica do hospital. Então, pensando neste caso específico, né, qual será a região corporal em que deve estar localizada, né, a causa primária de todas essas manifestações dessa paciente, né? Alguém pode comentar alguma coisa, fazer alguma sugestão?
O que teria nesse caso? Opiniões de vocês. Qual seria, né, um possível diagnóstico para essa paciente? O que eu poderia fazer para ajudar essa paciente, para resolver o problema dela? Alguém faz alguma sugestão? Está todo mundo ainda dormindo? Bruna, o que você acharia? O que você diria? Onde estaria o problema dessa? Então, neste caso, né, um jovem, né, eu vou aqui, né, fazer não um relato descritivo do que aconteceu propriamente dito, mas um jovem psicólogo resolveu o problema. Na verdade, né, esta paciente ela fez inclusive uma ressonância lá que ela foi internada e não se encontrou nada além de um leve sinal de inflamatório no sistema nervoso central, mas muito leve. Fez teste para substâncias psicoativas, tudo negativo. Mas aí um jovem estudante, né, propôs o seguinte: por que não fazer, já que ela vai fazer uma ressonância, por que não fazer uma ressonância também do tórax e do abdômen? Isso foi feito. Aqui a gente tem uma imagem, essas duas imagens, né, superiores aqui são da imagem da ressonância, e essa aqui é uma imagem de ultrassom. Então, essa imagem aqui, ela mostra, né, isso aqui a gente está em nível do abdômen, então aqui a gente tem aqui os rins, e aqui eu tenho uma estrutura, uma malformação nesta região, que a localização dessa malformação mostra que ela está localizada exatamente no ovário. Isso aqui é a imagem do ultrassom do ovário dessa paciente. E o que essa paciente, né, essa imagem demonstra que ela tem um teratoma, ou seja, uma alteração, né, específica de malformação durante o desenvolvimento, tecido anômalo, localizado aqui no ovário, que ficou silenciado. E, na verdade, esse tecido foi feito, né, exatamente a cirurgia dessa paciente, retirado, né, parcialmente o tecido ovariano, retirado todo o teratoma, e a paciente deixou de ter toda essa sintomatologia. O estudo histopatológico desse teratoma mostrou o que essa paciente tinha era algo que nós chamamos de encefalite límbica inflamatória. Ou seja, encefalite, que é um processo inflamatório do sistema límbico. Esse teratoma, o que ele fazia, esse teratoma, ele produzia uma substância que gerava uma resposta imune, e essas imunoglobulinas, elas agiam sobre os receptores, que são os receptores NMDA, do neurotransmissor glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, com o processo evolutivo do desenvolvimento dessa mulher, dessa garota, levou com que, né, essa grande quantidade de anticorpos produzido contra aqui o teratoma atravessasse a barreira hematocefálica e começasse a agir aqui, como se eu estivesse hiperativando os circuitos glutamatérgicos. Isso gerou ela ter uma encefalite. Estes casos, que a gente chama encefalite paraneoplásica, porque um teratoma não é exatamente, né, é um tumor, mas a gente diz não um tumor paraneoplásico, né, um teratoma,
por isso que é uma encefalite paraneoplásica, com anticorpos receptores para o glutamato e receptores NMDA. Então, ela tinha uma hiperativação. E o tratamento foi um tratamento cirúrgico, apenas a retirada desses anticorpos, desse teratoma, e ao tirada do teratoma, você retira a causa básica. Imagine quantas mulheres isso não aconteceu ao longo dos anos. Os primeiros casos descritos nesta condição foram no final do século passado, início do século XXI. Então, hoje, para uma mulher jovem, uma garota jovem, que não tinha nenhum sintoma, nenhuma alteração comportamental, e começa a aparecer sintomas de alterações comportamentais graves e de uma forma muito aguda, como é neste caso, em 6 meses, essa garota passou de ter enxaquecas até ter alterações psicóticas, ter alucinações, perda de memória, dificuldade de comunicação e etc. De uma forma muito rápida. Há alguns anos atrás, essa paciente, com certeza, ela deveria ter sido diagnosticada como esquizofrênica, ter sido internada numa unidade de psiquiatria, ter sido medicada com antipsicótico e iria ser diagnosticada de uma paciente como crônica e não teria resolvido o problema dela. Hoje é obrigatório para qualquer mulher jovem que tenha um aparecimento de sintomas psicóticos agudo, a gente fazer uma avaliação se isso não é uma encefalite límbica em decorrência de um teratoma. Que os teratomas são comuns, não é tão raro, e a gente precisa fazer essa avaliação. Então, isso mostra uma mudança radical, no sentido assim, olha, mulher jovem, a partir dos 20 anos, que tem alterações comportamentais, principalmente com alterações psicóticas, alucinações, é típico, descrito em qualquer manual como uma paciente esquizofrênica. E essa mulher ela não tem esquizofrenia, ela tem uma doença paraneoplásica que precisa de um tratamento cirúrgico. Após a retirada do ovário dessa paciente, 6 meses depois, ela não tinha mais nenhum sintoma. O segmento de 1 ano depois, também ela não tinha mais nenhum sintoma. Então, veja o quanto que é importante a gente olhar e entender o que está por trás. Não, claro que não todos os casos vão ser encefalite paraneoplásica, mas aqui é uma demonstração que a gente precisa se atento. E o que é difícil a gente aceitar é que ainda hoje, no século XXI, parte do sistema de saúde mental ainda não valoriza a gente poder ver um espectro de possibilidades diagnósticas que vem desde um aspecto bem biológico, como este caso, e até um aspecto bem comportamental. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, com este caso é isso, olha, não dá para a gente não pensar nesse tipo de hipótese quando eu estou avaliando uma garota que tem alterações comportamentais de formas bruscas. Então, e por isso, nós vamos agora discutir um pouco como é que são esses neurotransmissores, as funções dele, como é que eles avaliam, como é que eles ocorrem, tal, de uma forma geral. E aí, para isso, a gente precisa pensar o que é o nosso amiguinho aqui, o nosso neurônio, quais são as propriedades dele. E a gente vai dizer que os neurônios em si, ele tem algumas propriedades especiais, que primeiro, ele tem a estabilidade, a capacidade de gerar potenciais de ação aqui no axônio. Exatamente isso que acontecia, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de anticorpos que vão se ligar aos receptores pré-sinápticos do glutamato, o NMDA, isso gera potenciais locais, sinápticos, que vão gerar potenciais de ação que vão serem conduzidos pelos axônios
e isso vai gerar de uma forma, né, bastante, né, generalizada no sistema nervoso central daquela paciente, gerando, inclusive, todas as alterações comportamentais. Algumas pacientes, inclusive, com a encefalite paraneoplásica também, elas podem desenvolver crises convulsivas. A questão da transmissão de neurônio para neurônio, sinapses elétricas e química, como que essa sinapse permite os processos de integração, né, na célula pós-sináptica, e o mecanismo de plasticidade, né, que esse mecanismo ele é importante para a gente poder entender tanto o processo de formação de memória, bem como, né, o processo, né, de mudanças comportamentais. Além dos neurônios, a gente tem as células da glia, como nós já vimos. Então, aqui eu tenho os 3 tipos principais de células da glia. Tanto o oligodendrócito como as células de Schwann são células que vão formar as bainhas de mielina, que vão permitir com que a condução no axônio seja uma condução saltatória. Os oligodendrócitos, eles vão estar dentro do sistema nervoso central, e as células de Schwann são nos axônios dos nervos periféricos. A gente tem algumas doenças que são causadas, né, pela perda dessa bainha de mielina, e a perda da bainha de mielina faz com que a condução nervosa seja, né, mais lenta, ou até seja incapaz de haver condução nervosa nesses axônios. Nós temos também os astrócitos, e os astrócitos eles têm uma grande modulação da função neuronal, inclusive da modulação sináptica. Então, o que a gente vai ter de fundamental no sistema nervoso é esse sinal que nós chamamos de potencial de ação ou sinal neural. Então, tudo que vai acontecer, como aqui um estímulo doloroso pelo contato de algo quente, né, na terminação da pele, o que vai fazer é a produção aqui na pele, né, de uma resposta que vai acabar gerando potenciais de ação, e esses potenciais de ação eles vão se propagar pelos axônios, e aí isso vai gerar várias conexões sinápticas, e depois novos potenciais de ação, e assim sucessivamente. Então, todo o estímulo pode ser exógeno e endógeno, ele vai ser traduzido, né, em potencial de ação. Esses potenciais de ação, ele vai dar uma característica interessante, porque, na verdade, aqui eu tenho como se fosse uma terminação no músculo, que é o que nós chamamos, né, de fuso muscular. Esse fuso muscular ele vai, né, detectar o grau de estiramento do músculo. E aqui eu tenho um neurônio sensorial. Esse neurônio tem um axônio, parte do axônio vai para a extremidade e inerva o músculo, e outra parte desse axônio ele vai para a medula espinhal fazer sinapse com, né, um outro neurônio no sistema nervoso central. O corpo desse neurônio está no gânglio sensorial, então isso aqui é uma célula do tecido nervoso periférico. Então, o que ocorre? Quando eu tenho um estímulo aqui, então eu tenho aqui a duração do meu estímulo, tenho a amplitude dele. Isso vai gerar localmente aqui nesta região aquilo que nós chamamos de potencial receptor, né? O potencial sensorial. Dependendo da amplitude desse potencial receptor, nesta região que a gente chama zona de disparo, né, vai produzir potencial de ação. Então, se essa amplitude desse estímulo sensorial que vai gerar o potencial receptor, a amplitude do potencial receptor passar do limiar, como estaria aqui o limiar nessa linha tracejada, geraria potencial de ação. Então, aqui ele gerou 3 potenciais de ação. 4 potenciais de ação. E esse potencial de ação, então, ele vai se propagar pelo axônio de maneira saltatória. Então, aqui é o potencial de ação, e quando chegasse aqui na terminação, conforme o número de potenciais de ação que chega, ele vai liberar uma quantidade X, né, de neurotransmissores. Se eu aumentar a intensidade do meu potencial de ação, ou seja, o grau de estiramento do músculo, então eu estou aumentando a amplitude do meu estímulo, eu vou aumentar a amplitude do potencial receptor, então ele vai ultrapassar muito mais ainda, né, o limiar de disparo, e isso vai gerar o aumento
do número de potenciais de ação gerado. Então, aqui eu gerei só 4, aqui eu estou gerando centenas de potenciais de ação. Então, aumentei a frequência de disparo de potenciais de ação que vão se propagar aqui pelo axônio até chegar na porção terminal do axônio. Quando ele chega na porção terminal do axônio, agora, como eu chego mais potenciais de ação, mais neurotransmissores serão liberados. Então, a transdução, a codificação da amplitude do estímulo, ela é codificada pela frequência do disparo de potenciais de ação. Quanto maior o estímulo, mais potenciais de ação serão gerados aqui no axônio do meu neurônio sensoriais, mais neurotransmissores são liberados e mais ativação eu vou fazer no neurônio pós-sináptico. Então, a codificação que o sistema nervoso vai fazer é pela a frequência de disparo de potenciais de ação e o número de neurotransmissores disparados. A gente tem diferentes tipos de potenciais de ação nos neurônios do sistema nervoso central. Aqui são modelos, né? São estímulos que eu tenho aqui em áreas corticais. Esse neurônio aqui ele dispara dessa forma, autônoma. Aqui esse neurônio dispara de uma alta frequência. Aqui é um neurônio cerebelar, que dispara com uma frequência muito grande. Cada neurônio vai disparar os seus potenciais de ação conforme a característica da sua membrana, dos seus canais iônicos, que vão permitir com que eu tenha disparo muito rápido, disparo lento, ou disparo, né, em fase, né, que dispara muito e para, dispara muito, para, dispara muito e para, ou aqueles que continuam disparando constantemente. Para cada região, né, os neurônios vão ter uma ação diferenciada. E a propagação, né, do potencial de ação, aqui no axônio, né, ela vai ocorrer dessa forma. Então, ela vai ocorrer, né, pontualmente pelas aberturas dos canais iônicos, e aí troca de entrada de sódio, saída de potássio, entrada de sódio, saída de potássio, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma propagação ponto a ponto de um neurônio não mielinizado. Então, para cada... Eu tenho uma alteração local, que altera o local aqui, vai continuamente. Porém, quando eu tenho um neurônio, né, que tem o axônio mielinizado, eu vou ter determinadas regiões, né, que aqui onde tem a bainha de mielina, vai estar isolada, não vai ter atividade elétrica. Só vou ter atividade elétrica aqui. O que ocorre é que eu tenho a geração do potencial de ação. Isso significa que eu tenho um influxo de sódios, gera uma corrente, toda a corrente elétrica gera um campo eletromagnético, e aí, por indução do campo eletromagnético, induz esses outros canais a se abrirem, aí gera um novo potencial de ação aqui, que gera, né, então, um campo eletromagnético, e por indução ativa esses outros canais. Olha, o processo de transmissão por indução eletromagnética é muito mais rápido, né, do que um processo, né, de abertura de canais ponto a ponto. Por isso que a condução saltatória é muito mais eficiente, muito mais rápida do que uma condução num axônio não mielinizado. E é claro, se eu tenho essa condução, ele vai chegar aqui, eu tenho um axônio, é onde tem um potencial de ação, ele vai chegar aqui até a terminal e vai fazer sinapse com outros neurônios. Então, vamos ver aqui um pouco essas propriedades dessas sinapses para a gente entender alguns processos. A gente diz que eu tenho dois grupos, né, dois tipos de sinapse, a sinapse química, os quais o neurônio aqui, eu sempre vou definir esse primeiro neurônio como neurônio pré-sináptico, o segundo como neurônio pós-sináptico. Então, está aqui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Eu posso ter a sinapse química ou a sinapse elétrica. A sinapse elétrica implica que o potencial de ação ele vem se propagando aqui pelo axônio, ele chega aqui até a terminação. Só que esses dois neurônios, aqui a terminação pré, a terminação pós-sináptica, eles estão muito próximos e tem aquilo que nós chamamos de junção intracelular, e nessa junção eu tenho uns canais comunicantes, que a gente chama de gap junction. Então, esses canais, o potencial de ação, então, eles passam dessa membrana para essa outra membrana.
Ele vem aqui e passa diretamente para essa outra membrana. Então, eu quase que não tenho atraso nenhum. É como se eu tivesse uma continuidade. As duas membranas, as duas células, elas estão coladas uma na outra. Isso ocorre em alguns neurônios, ocorre nas células musculares cardíacas. As fibras musculares estriadas cardíacas têm essas junções, né, de sinapses elétricas. Em alguns neurônios, principalmente os neurônios que estão relacionados, né, com o processo de sincronização, como os neurônios que têm um controle do movimento respiratório. Por outro lado, a sinapse química. Diga, Bruna. Professor, esses canais são o quê? Proteínas, né? São proteínas. Esses canais... São proteínas transmembrana, né, que eles podem estarem em vários formatos, né? Lembrando de que a proteína, né, ela tem uma estrutura quaternária, né, e aí, conforme a conformação da estrutura, ela pode permitir o fluxo de íons, né, por dentro dessa proteína. E aí, qual tipo de íon vai passar, né? Tipo, se é sódio, potássio, cálcio, né, e etc., isso depende da composição química desta proteína, porque ela vai ter mais afinidade ao sódio, mais afinidade ao cálcio, mais afinidade ao cloro e etc. Então, veja, na sinapse química, quando eu tenho o potencial de ação, ele chega, ele vai ativar o potencial de ação, ele está mudando a polaridade da membrana, ele ativa uns canais que a gente chama canais de cálcio dependente de voltagem, ainda no neurônio, na terminação pré-sináptica, né? No neurônio pré-sináptico. Isso faz com que íon cálcio entre, porque muda a conformação dessa proteína, o cálcio entre, o cálcio aqui dentro da terminação pré-sináptica, ele vai promover, né, uma junção dessa vesícula sináptica com a membrana pré-sináptica. A vesícula ela contém, então, substâncias químicas, que são os neurotransmissores, e quando ela se junta, ela se funde e se abre e libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, então, ele vai poder se ligar à proteína transmembrana que vão estar na célula, né, pós-sináptica, e aí alguns dessas proteínas vão permitir um influxo de íon, ou então elas podem estar ativando, né, um segundo mensageiro. Então, vamos ver esses detalhes, o que é que vai acontecer aqui na terminação, né, pós-sináptica, quando eu tenho uma liberação, né, desse neurotransmissor. E o mais interessante é que a gente vai pensar o seguinte, olha, como é que uma sinapse funciona, né? E se eu tenho só potencial de ação no axônio? Na verdade, quando a gente olha em detalhes, né, o neurônio, eu tenho aqui o corpo do neurônio, eu tenho aqui o axônio, onde vai ser gerado, né, o potencial de ação, e ele vai se propagar, e aqui eu tenho uma árvore dendrítica. Então, nessa árvore dendrítica, que aqui tem os dendritos, eu vou ter milhares de sinapses. Cada neurônio, em média, ele recebe em torno de 20 mil sinapses aqui. Então, veja, não é simplesmente uma, são milhares que estão acontecendo e esse processo, né, vai se somando, né, nessa condição. E, além disso, quando a gente fala de um único neurônio, mas eu vou, inclusive, ter multiplicação disso naquilo que nós chamamos de redes neuronais. E aí, essas redes podem formar processos que a gente chama de divergência e convergência. Veja, neste caso aqui, eu tenho esse único neurônio aqui, o axônio desse neurônio se divide e vai fazer sinapse com 3 outros neurônios. E cada neurônio desse, o seu axônio, se divide e vai fazer sinapse com outros 2 neurônios. Então, veja que a ativação desse neurônio aqui gera a ativação desses 3, que cada um desses vai gerar ativação de 2 ou 3 neurônios. Então, se eu ativar esse neurônio aqui, eu vou ativar todos esses 7 neurônios aqui dessa linha. Então, eu tenho um processo, né, de divergência. Por outro lado, eu tenho um processo que a gente chama de convergência, né? Então, aqui eu posso ter um neurônio lá no córtex, neurônio motor primário,
que vai ativar vários motoneurônios para fazer um movimento muscular. Por outro lado, eu posso ter aqui vários neurônios que, quando são ativados, eles convergem para outros neurônios, que convergem para outros neurônios. Então, aqui eu tenho convergência. Isso aqui eu posso dizer que é a pele, por exemplo, eu tenho várias terminações neuronais na superfície da pele e que vai convergir, e no sistema nervoso central eu vou ter na verdade são grupos de neurônios, mas bem menores em termos de quantidade. Na pele eu tenho toda a área da mão e eu vou ter uma pequena área no córtex que vai receber essa informação e integrar essa informação. E essas respostas sinápticas, além, né, de eu ter esse processo de divergência e convergência, eu tenho os dois tipos que eu chamo de uma resposta mais rápida e uma resposta mais lenta. Então, quando eu tenho aqui o meu neurônio, né, terminal libera o neurotransmissor, esse neurotransmissor ele pode, né, atuar sobre um receptor, né, que é uma proteína transmembrana, que é um canal iônico. Então, esse canal iônico, imagina que ele seja um canal que permita a entrada de sódio. Se ele permite a entrada de sódio, ele vai promover aquilo que nós chamamos de potencial pós-sináptico excitatório. Então, ele vai promover uma despolarização. Porém, se esse canal for uma proteína que tem alta afinidade ao cloro, eu vou permitir a entrada de cloro. Como o cloro ele é negativo, eu vou promover um potencial pós-sináptico inibitório, porque a célula vai ficar mais negativa, e aqui a célula fica mais positiva. Essa resposta aqui é uma resposta rápida. Então, eu digo que isso é uma resposta pós-sináptica rápida, ativando proteínas transmembranas, que são canais iônicos. Porém, né, os neurotransmissores podem se ligar a receptor, que não são canais iônicos, mas que eles estão acoplados a outras proteínas, no caso, uma proteína G, e a ativação dessa proteína G pode seguir dois caminhos. Um deles é que esta ativação da proteína G é que vai ativar um canal iônico. Então, nesta condição aqui, a ativação do canal iônico ela é provocada pelo neurotransmissor diretamente. Aqui não, aqui o neurotransmissor se liga a um receptor que ativa a proteína G, e a proteína G que vai ativar uma outra substância, uma outra proteína, né, que é a gente vai chamar de segundo mensageiro, né, pode ser, por exemplo, o AMP ciclo, né, que essa ativação, esse AMP ciclo é que vai ativar o canal iônico. Então, veja, a ativação do canal iônico aqui, ele é indireto. Aqui é direto pelo neurotransmissor, aqui é indireto, porque quem vai ativar o canal iônico é o segundo mensageiro. Além disso, esse segundo mensageiro, ele pode atuar não em canal iônico, ele pode atuar em várias ações celulares, como aumentar o metabolismo do neurônio pós-sináptico. Pode, inclusive, atuar sobre o genoma desse neurônio, como nós vamos ver mais na frente. Mas, quando a gente tem a formação e a abertura do canal iônico, a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar dos potenciais receptores, que o potencial receptor nada mais é do que uma pequena alteração. Então, veja, aqui como se eu tivesse dado dois estímulos, o estímulo aqui A1, A2, daqui, nesse momento, gerou um potencial, mas ele não chega ao limiar. Aqui, dou de novo, não chegou ao limiar. Mas se eu dou esses dois estímulos muito próximos, então aqui a distância está grande, eu dou ele bem próximo, o estímulo 1, o estímulo 2, então eu alterei aqui, quando eu dou o estímulo 2, ele não voltou ao normal, ele vai sair daqui. E aí eles se somam, atingem o limiar e gera o potencial de ação. Então, estímulo sublimiar, não, eu detecto, mas se eu dou vários estímulos sublimiares muito próximos, eu tenho um processo de somação e a detecção de potencial de ação. Então, quando a gente vai olhar este processo, a gente vê que a riqueza disso. Então, imagine aqui. Aqui nessa figura deste lado, né, que eu quero chamar a atenção, eu tenho aqui o neurônio. Então, esse aqui é o corpo do neurônio, o seu axônio mielinizado, e aqui eu tenho os dendritos.
Então, esse aqui é um esquema, esse aqui é um desenho feito a partir de microscopia eletrônica. O que a gente tem aqui são o dendrito, e aqui eu tenho mais fininho, o que eu vou chamar de espinha ou espícula, né, do dendrito, né? Então, veja, aqui, eu tenho aqui a cabeça da espícula ou do espinho, aqui é o corpo, isso aqui é o dendrito, é uma ramificação do dendrito. E aqui o que está colocado aqui em vermelho é que eu estou detectando que nesta área aqui, ela é uma sinapse excitatória, e aqui em azul, neste canto e neste canto, ele é uma sinapse inibitória. No microscopia eletrônica, a gente percebe que essa sinapse, quando ela é excitatória e inibitória, ela tem uma característica morfológica diferente. Então, por isso é que eu posso contar a quantidade de sinapse inibitória e de sinapse excitatória que um indivíduo tem. Então, em cérebro, né, pós-morte, eu posso pegar esse cérebro e fazer, e fatiar e olhar quanta sinapse inibitória tem ou quanta sinapse excitatória tem, porque morfologicamente elas são diferentes. É possível a gente fazer essa avaliação. Vejamos aqui, né, nessa situação em que a gente vai falar da somação dos estímulos sublimiares. Aqui eu falei da somação, né, que eu estou fazendo os estímulos imediatamente do próximo, então a somação temporal. Aqui eu vou falar da somação espacial. Então, veja, aqui eu tenho o meu neurônio, e eu tenho aqui, ó, as terminações dendritas deles, e eu tenho aqui as terminações pré-sinápticas de um neurônio aqui. 1, 2, né, e 3. E aí, o que ocorre? Todas essas sinapses aqui, elas são excitatórias. Então, se elas são ativadas simultaneamente, eu vou ter a somação espacial, e o estímulo que vai chegar aqui vai ser suficiente, atingindo o limiar, e vai gerar o potencial de ação que vai se propagar aqui pelo axônio. Se eu tiver só o estímulo aqui desse neurônio, né, e não dos outros dois, não vai atingir o limiar. Então, eu preciso ter os 3 neurônios sendo ativados. Então, eu tenho uma somação, né, espacial. Né? Veja, aqui no caso, eu vou ter os 2 neurônios, este e este outro neurônio aqui, eles são excitatórios. Mas esse neurônio aqui, ele é inibitório. Então, vamos imaginar a seguinte condição. Se eu tenho a ativação desse neurônio 1, desse neurônio 2, eles vêm para cá, eles se somam e geram potencial de ação. Porém, quando eu tenho os 2 excitatórios e esse é inibitório, esse inibitório vai eliminar a amplitude do sinal desses outros 2 e chega aqui na zona de disparo com amplitude abaixo do limiar e não gera potencial de ação. Então, veja, aqui eu tenho um circuito que é excitatório e inibitório, e aí eu tenho a somação disso, e o resultado é um processo inibitório. Então, estaria aqui nessa seguinte condição, né? Veja, eu tenho o processo de modulação, né, com a inibição aqui pós-sináptica, aqui, se eu tenho a ativação desses 2 neurônios excitatórios, eu tenho aqui o inibitório, se somam, o resultado é abaixo do limiar, não gera potencial de ação. Então, veja que este neurônio aqui, ele inibiu essa célula, e com isso ele está inibindo todas as 3 células aqui, que são as células-alvo. Então, aqui, nesta condição, eu tenho o que eu chamo de inibição pós-sináptica global. Porque ao inibir aqui este neurônio, eu não vou ativar esses outros 3. Certo? Porque esse neurônio aqui, ele faz sinapse, né, com 3 células-alvo. Lembrando sempre que eu estou no diagrama aí, a gente está mostrando só 3, mas, na verdade, são milhares, né, de células. E aqui, nesta condição, veja, olha, eu tenho esse neurônio está aqui, eu tenho um neurônio excitatório, ele ativa, né, com amplitude suficiente para gerar o potencial de ação que se propaga pelo axônio. Esse neurônio, semelhante a esse, ele vai fazer sinapse com outras 3 células-alvos. Então, vem o potencial de ação, se propaga, vem para cá, libera neurotransmissor e ativa, né, essa célula-alvo. Vem para cá, ativa essa célula-alvo. Mas esse axônio aqui que se propaga para cá, ele tem, aqui na terminação dele, uma sinapse inibitória, porque esse neurônio é inibitório.
Então, eu ativo aqui esse neurônio, ativou esse neurônio, veio o potencial de ação, para cá ele chegou, liberou o neurotransmissor, ativou essa célula-alvo, mas não ativou essa célula-alvo aqui. Essa célula-alvo ela não foi ativada por causa da inibição que eu tenho aqui. Então, aqui é uma inibição seletiva. Então, aqui eu tive uma inibição global, uma inibição seletiva. Então, eu tenho esse conjunto, né, de circuitos, de organizações que vão acontecendo dentro do meu sistema nervoso central. Então, percebam, né, que quando nós, por exemplo, um exemplo claro para a gente entender esse processo, é no processo do desenvolvimento do aprendizagem motor. Quando a gente está aprendendo a executar um determinado movimento, a gente faz um movimento muito grosso, muito rápido, né, sem uma discriminação. Com o tempo, a gente vai criando esses circuitos inibitórios e eliminando. Então, no primeiro momento, a nossa resposta era uma resposta muito grosseira. Depois eu vou refinando, porque eu vou inibindo esse aqui e vou deixando só esses dois. Então, eu vou criando circuitos específicos. E esses neurotransmissores, neuromoduladores, como é que eles vão funcionar? E, na verdade, a gente pode ter dois tipos de ação, né? Que é o que nós vamos chamar lá ação ionotrópica, quando eu vou produzir potencial pós-sináptico excitatório, que é os PEPs, ou potencial pós-sinápticos inibitórios, que é o PIPs, ou uma ação metabotrópica, que é que eu vou ativar o metabolismo da célula. A gente precisa entender que sinapse não é só a produção de potencial de ação, um neurônio com o outro. O neurônio com o outro, ele pode sim gerar potencial de ação no neurônio seguinte, mas ele pode alterar o metabolismo da célula, ele pode alterar o genoma da célula. Então, quando a gente, né, vê, olha, os antidepressivos tricíclicos, né, eles não têm uma ação imediata. Eu estou em caso com depressão, tomo um antidepressivo, e esse fenômeno ele vai ser a longo prazo. 2, 3 semanas depois, é que os sintomas da depressão começam a ser reduzidos. Por quê? Porque a ação dos antidepressivos tricíclicos, né, eles são vias receptores de ação metabotópica. Ele vai alterar o metabolismo da célula pós-sináptica. E isso é que vai, né, modificar a resposta comportamental. Então, quando eu tenho, né, um potencial, liberação do neurotransmissor que vai alterar a polaridade da membrana, que vai produzir um potencial pós-sináptico, excitatório ou inibitório, o que vai acontecer é isso, né? Então, eu tenho aqui o potencial de ação que está se propagando pelo axônio do neurônio pré-sináptico, ele chega aqui na terminação, vai liberar o neurotransmissor vai se ligar ao receptor pós-sináptico, e se esse receptor pós-sináptico for, né, um canal de sódio, for uma proteína que tem alta afinidade por sódio, ele libera, né, e aí entra sódio, a célula fica mais despolarizada, próximo do limiar. Então, isso aqui eu vou chamar de potencial pós-sináptico excitatório. Porém, quando o potencial de ação chega aqui, libera o neurotransmissor, esse neurotransmissor, então, ele vai ativar aqui esse canal, e se esse canal for uma proteína transmembrana que tenha alta afinidade ao cloro, como eu tenho muito cloro no extracelular, o cloro entra, e como o cloro tem cargas negativas, a membrana vai ficar mais negativa. Então, vai ficar mais longe do limiar. Então, isso a gente chama de potencial pós-sináptico inibitório. Então, esse é o processo de inibição. E aqui é o potencial pós-sináptico, né, excitatório. Então, claramente, né, no nosso organismo adulto, a sinapse inibitória é uma sinapse cujo neurotransmissor, no caso, por exemplo, o neurotransmissor GABA, né, quando ele se liga ao receptor, que é um canal de cloro, ele muda a conformação da proteína e permite a entrada de cloro. E aí inibe, né, essa sinapse. Vale lembrar uma característica muito importante, que eu quero chamar a atenção de vocês. No caso
né, no indivíduo, né, no recém-nascido, no feto e até no recém-nascido, esse fenômeno aqui, inibitório, ele não existe. Porque no feto, eu não tenho uma alta concentração de cloro no extracelular. A concentração de cloro é maior dentro da célula. Então, a entrada, se eu abro o canal de cloro, o que vai acontecer no caso de um feto e de um recém-nascido, o cloro faz é sair. Então, quando a gente nasce, não existimos quase nenhuma sinapse inibitória. Durante a gestação, o feto ele não tem sinapse inibitória, é só sinapse excitatória. E ao nascer, é que a gente começa a desenvolver as sinapses, né, inibitórias. Então, por isso, né, que uma criança, um recém-nascido, qualquer estímulo que você der, ele se treme todo, porque ele não tem controle de sinapse inibitória. Por isso que um recém-nascido, ele facilmente pode desencadear convulsões. Por isso que uma criança, ele pode desencadear uma convulsão por causa de febre. Então, a febre eleva um pouco, né? A alta temperatura vai gerar uma hiperativação neuronal, como uma criança, né, lá nos primeiros anos, né, da infância, tem pouca sinapse inibitória, ela não consegue conter a hiperativação neuronal e a criança tem uma crise convulsiva por causa, né, da febre. Com o desenvolvimento, eu vou diminuindo o número de sinapses excitatórias e aumentando gradualmente o número de sinapses inibitórias. Isso é o que acontece, né, ao longo da nossa vida. Além disso, toda a formação dessas sinapses, né, elas são importantes, eu ter a integridade, né, do meu neurônio. Então, vejamos aqui os neurotransmissores, eles precisam serem sintetizados. Então, eu vou ter que ter toda uma maquinaria, um mecanismo metabólico aqui dentro do neurônio para sintetizar as enzimas, e essas enzimas vão promover a formação dos neurotransmissores, os neurotransmissores vão ser armazenados. E eu tenho dois tipos, alguns, né, eu formo o neurotransmissor ao longo do processo e eles vão ser armazenados nas vesículas lá na terminação do axônio. Porém, em outras condições, os neurotransmissores já são armazenados em vesícula, aqui, antes de chegar na terminação, e a vesícula que vai ser transportada. Eu tenho um processo diferente depois de liberar, né, o neurotransmissor. Para que este processo ocorra, né, eu preciso ter essa estrutura, que a gente chama de microtúbulos, que são proteínas tubulares que estão contidas aqui no axônio. São exatamente estas proteínas que têm a ver com aquilo que nós chamamos de beta-amiloide, que tem a ver com a causa do Alzheimer. Então, na verdade, né, são malformação ou a não degradação dessas proteínas que se acumulam no meio extracelular ou no meio intracelular. Isso gera um processo inflamatório e a morte do neurônio, no caso de algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Então, quem é o receptor dos neurotransmissores? Aqui eu tenho dois exemplos, aqui como se fosse de uma mesma neurotransmissor, mas aqui eu tenho um receptor. Então, eu tenho uma membrana, aqui eu tenho a fase extracelular e a intracelular. Esse receptor, ele é uma proteína, né? Essa proteína ela vai ter alças para o lado extracelular, para o intracelular, e a gente chama que é uma proteína transmembrana, porque ela atravessa toda a membrana. Lembrando que essa membrana ela é de lipídio, né? E aqui, se eu tenho um íon, ele está ligado, né, à água, porque ele está hidratado, o nosso principal solvente, a água, ele não consegue atravessar. Então, o íon só pode atravessar por aqui, pela essa parte proteica. Então, isso aqui é um canal iônico, né, que é uma proteína transmembrana, um receptor ionotrópico. Já neste caso aqui eu tenho um receptor, eu vou ter a ligação do neurotransmissor. O neurotransmissor, quando ele se liga aqui ao receptor, ele não vai mudar a conformação dessa proteína para permitir a entrada
né, de um íon, mas o que ele vai fazer é ativar uma proteína G. E essa proteína G ela vai estar acoplada à adenilciclase, essa adenilciclase é que vai ter a função posterior. Isso, né, no caso da acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para o processo de transmissão sináptica do motoneurônio para o músculo, mas também do músculo cardíaco e também no sistema nervoso central. E aí a gente diz que a acetilcolina ele tem dois tipos de receptores, o nicotínico e o muscarínico. O nicotínico é esse aqui, é o receptor que é um canal ionotrópico, que quando a acetilcolina se liga a ele, ele muda a sua conformação e permite influxo de sódio. Ao permitir influxo de sódio, vai promover um potencial pós-sináptico. Se atingir o limiar, vai gerar potencial de ação. Mas o receptor muscarínico, que está presente principalmente na musculatura cardíaca, é esse aqui. Então, quando a acetilcolina se liga, aqui é o receptor muscarínico, ele vai ativar uma proteína G, que vai ativar uma adenilciclase, e essa adenilciclase ela vai fazer duas coisas, né, na membrana da musculatura cardíaca. Uma, ela vai inibir o cálcio, vai inibir a entrada de cálcio. Então, se ela inibe a entrada de cálcio, eu vou diminuir a força de contração do músculo cardíaco, porque o cálcio é essencial para fazer o processo de contração. E também ela vai fazer com que haja, né, uma saída de potássio, bloqueando a entrada de sódio, e essa saída de potássio vai fazer uma hiperpolarização. Então, vai fazer com que a musculatura cardíaca ela se contraia mais lentamente. Então, olha, que a acetilcolina liberado na terminação do axônio do motoneurônio, ela vai encontrar no músculo estriado esquelético, né, na membrana, esse tipo de receptor. E isso vai fazer a contração do músculo. Mas já a acetilcolina liberada na terminação do axônio do nervo vago, que está inervando a musculatura cardíaca, né, vai encontrar na membrana dessa musculatura cardíaca esse tipo de receptor. E com isso, em vez de promover a contração, ele vai diminuir a força de contração e diminuir, né, a atividade, né, elétrica. No sistema nervoso central, tem muitos receptores nicotínicos e a liberação dessa acetilcolina vai promover uma ativação cortical, que ela é importantíssima para ativar, né, o córtex e nos manter em vigília, como comentamos ontem. Então, aqui eu teria, né, o exemplo de como o complexo geral da formação, né, da sinapse da acetilcolina, né? Então, ó, eu tenho, na verdade, a glicose, né, vai ser metabolizada em piruvato pelo sistema de mitocôndria do neurônio pré-sináptico, isso formando, né, acetil coenzima A mais a colina. Essas duas substâncias, então, elas vão, né, a partir da utilização dessa enzima, né, formar a molécula da acetilcolina, né? Então, aqui o acetil e a colina aqui forma a molécula da acetilcolina. Depois ela é formada, ela vai ser armazenada aqui em vesícula sináptica. E aí, quando eu tenho o potencial de ação, né, eu tenho a liberação da acetilcolina. E a acetilcolina vai agir no receptor, né, pós-sináptico. Aqui nesse espaço, eu vou ter uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela vai promover a quebra, né, do acetato com a colina, e depois, né, a acetilcolina deixa, né, de ser ativada, né, de ativar, né, os receptores. Aqui eu tenho um esquema do receptor do glutamato. O receptor glutamato é o principal receptor no nosso córtex excitatório. Aqui eu tenho uma membrana, o lado extracelular e o lado intracelular, e esse receptor ele tem algumas características, ele é ativado por várias substâncias, mas principalmente pelo glutamato. Esse receptor, né, ele tem uma característica que é a presença do íon magnésio que fica fixado aqui.
Enquanto eu tenho o magnésio fixado aqui, esse receptor está inativo, então ele não permite nem entrada de sódio nem de cálcio. Porém, quando o glutamato se liga aqui às regiões receptoras, ele promove uma modificação estrutural, ou seja, uma modificação conformacional disso aqui, fazendo com que seja liberado o magnésio aqui desse sítio, e quando o magnésio se desliga daqui, isso permite um influxo de sódio e de cálcio, promovendo, então, uma despolarização, né, excitatória, né, promovendo um potencial pós-sináptico excitatório nesse neurônio. Então, deu exemplos dos dois receptores, e o que eu quero chamar a atenção é aquilo que a gente fala, né, de adaptação aos receptores. Alguns receptores, não são todos, principalmente receptores ionotrópicos, eles têm uma característica que é que quando eles são hiperestimulados, então aqui está o receptor na membrana, tá? Então eu tenho uma hiperestimulação desse receptor, isso vai fazer com que haja uma invaginação, que isso aqui é uma proteína transmembrana, ela entra para dentro da célula e ela é metabolizada. Então eu tenho uma degradação, né, desse receptor. Com isso, todas as vezes que eu tenho uma hiperestimulação, o receptor entra. Um exemplo bem claro disso é o que nós chamamos, por exemplo, quando uma pessoa, né, se torna, né, diabético, porque ela ficou resistente à insulina. O que é que ocorre? Ao longo da vida da pessoa, ela ingere uma grande quantidade de carboidrato, uma grande quantidade de glicose, a glicose aumenta muito no sangue, isso vai sinalizar para o pâncreas a produzir muita insulina, e aí a insulina vai se ligar aos receptores de insulina. Só que como eu tenho um excesso de insulina se ligando aos receptores de insulina na membrana celular, a célula, né, vai tender a fazer o quê? Ela vai tender a fazer com que aqueles receptores de insulina eles sejam degradados, porque eu tenho um excesso de insulina, porque eu tenho um excesso de glicose. E aí o indivíduo fica com pouco receptor. Então, se ele continuar comendo muita glicose, eu vou continuar liberando insulina, mas a insulina não tem mais aonde atuar, porque agora os receptores foram degradados. Ou seja, processo de adaptação de receptores. Então, muitas vezes, esse processo de adaptação de receptores é o responsável, né, pela, né, a nossa subsensibilidade quando a gente toma determinados tipos de medicamentos. Eu tomo um medicamento e eu vou cada vez mais precisando de mais dose, uma dose mais alta. Por quê? Porque está havendo adaptação dos receptores. E a questão, né, é importante a gente entender como também que o receptor ele não vai só produzir, né, um processo, né, de alterar a membrana para fazer potencial, mas também alterar, né, o metabolismo celular. Então, isso aqui são o que nós chamamos de sinalização intracelular. Então, eu tenho aqui o neurotransmissor, que vai se ligar a um receptor, o receptor vai ativar uma proteína G, e essa proteína G, né, vai ativar aqui, né, por exemplo, que seria um segundo mensageiro, que atuaria aqui sobre uma proteína outra efetora. Né? E isso aqui iria ativar, né, um circuito metabólico intracelular que promoveria alguma coisa. Do mesmo jeito aqui, só por outras vias com outras proteínas. Né? Então, eu tenho um conjunto de receptores no sistema nervoso central, por exemplo, receptores dopaminérgicos, tipo D1, ou receptores NMDA, que são receptores glutamatérgicos, isso aqui é dopamina, glutamato. Aqui no caso, quando a dopamina se liga aqui, ele vai ativar, né, as proteínas, o MP cíclico. O MP cíclico, por exemplo, ativa uma proteína quinase tipo A, isso promovendo, né, um processo de fosforilação. Já que esse receptor ele vai ativar um aumento de cálcio, o cálcio vai ativar essa proteína chamada calcinerina, e essa proteína vai promover uma desfosforilação. Aqui eu tenho um circuito. Né? Então, na verdade, eu tenho, né, um sistema que vai promover a perda de um fosfato. Quando eu tenho a perda de um fosfato, o que é que ocorre? Né?
O fosfato vai ser utilizado para o metabolismo da célula. Quando eu tenho a inclusão, né, de um fosfato na proteína, eu vou ter menos fosfato para a célula. Então, eu tenho o processo de fosforilação ou desfosforilação, certo? Eu posso ter as duas coisas, eu vou ter um aumento do metabolismo ou uma diminuição do metabolismo celular. E esse aumento do metabolismo, esses mecanismos intracelulares, eles podem ser não só mexer no metabolismo, mas inclusive mexer no genoma. Então, veja, aqui eu tenho um exemplo, né, do neurotransmissor que se liga ao receptor, que vai ativar a proteína G, que vai ativar a adenilciclase, e essa adenilciclase vai ativar essa proteína quinase A. E essa proteína quinase A vai fazer o quê? Ela vai entrar no núcleo da célula e vai funcionar como um ativador desse gene aqui específico. Ativou esse gene, eu tenho aqui a transcrição, RNA mensageiro vem para cá, vai promover a translação e eu tenho uma síntese de uma nova proteína. Pode ser por esse mecanismo, ou por indução por cálcio, né, ou aqui, né, pela uma MAP quinase. Eu tenho várias vias de sinalização intracelular que o resultado final vai ser a ativação de um gene e a síntese de uma proteína. A síntese dessa proteína aqui, essa proteína, ela pode ser, inclusive, né, o próprio receptor. Então, eu tenho alguns tipos de receptor que, quando eles são muito estimulados, eles vão promover esse circuito que vão promover a síntese proteica, aqui a translação, a ativação do gene, síntese proteica do próprio receptor. Nós vamos ver isso, inclusive, quando a gente estiver falando de memória, que é um mecanismo de plasticidade da célula. Então, eu tenho aqui uma sinapse que, quando ela é hiperativada, ela vai promover uma mais ativação ainda, né, uma modificação. Às vezes, né, essa formação aqui dessa síntese proteica é a formação de uma nova sinapse. Então, estou fazendo um novo circuito neural. Diga, Paula. Professor, me escuta? Estou lhe escutando. Bom dia. Professor, eu fiquei na dúvida agora sobre uma reação que eu tive, queria saber se tem... Eu fiquei fazendo uma associação, não sei se é correto. O eritema pigmentado, né? Ele é uma reação da pele, né? Que, geralmente é promovido por um excesso de medicação. Como é que ocorre quando essa medicação ela não consegue mais agir, né? E, na verdade, ela provoca essa reação alérgica na pele? O que acontece intracelular? Tem a ver com esse sistema inibitório? Não, ele não tem a ver. Ou não, é outra coisa. Porque, na verdade, esse é um efeito, né, que vai acontecer, né, local, né? Então, o que ocorre? Imagine que eu tenho aqui uma determinada substância, essa substância A, tá? E aí, essa substância A, ela vai se ligar a algumas coisas das membranas celulares, certo? Esse processo aqui, e aí, ao fazer isso aqui, ela vai promover quebra dessa membrana, as substâncias que estariam dentro dessa célula aqui, ela vai se extravasar, né? Ela vai ficar no seu tecido, e isso é que vai gerar o processo inflamatório, que é o eritema. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre por várias coisas. Por exemplo, eu posso tomar um medicamento, e esse medicamento ele não faz nada com minhas células da pele. Mas no seu caso, por exemplo, você pode responder, porque a sua célula ela está sensível. Essa sensibilidade, por que essa sua célula ela responde? A gente ainda não conhece o que é que caracteriza. Para alguns medicamentos, que são medicamentos mais complexos, que são moléculas grandes, a gente sabe que isso é uma resposta imune. Mas para outros que são moléculas pequenas, não é uma resposta imune, é um efeito direto, né? Porque isso aqui eu posso ter uma molécula grande, isso aqui eu gerar uma resposta imune a essa molécula, né, A, e essa resposta imune é que vai promover a lesão no meu tecido. Então, é formar um eritema indireto, mas ela pode também ter um efeito direto, né? Certo, obrigada, professora. Só para saber se tinha correlação ou não, fiquei curiosa. Obrigada. Não.
Então, vamos ver alguns detalhes, né, desta comunicação, né, neuronal, né? Então, primeiro, como é que esse processo da liberação do neurotransmissor vai acontecer, né? Então, aqui, na verdade, estou representando aqui a vesícula sináptica. A membrana da vesícula sináptica, ela é idêntica à membrana celular. Então, ela vai acumular o neurotransmissor, e a vesícula ela tem esse conjunto de proteínas aqui, que aqui nesse desenho ele está representado em verde, tá? E aí essas proteínas aqui, elas se ligam aqui a essa proteína da membrana até ocorrer o processo de fusão. Quando ocorre o processo de fusão, é como se aumentasse a membrana e o neurotransmissor liberado. Esta parte que teve aqui, né, que foi liberada aqui, que foi adicionada à membrana celular, depois ocorre um processo de invaginação, formando novamente uma nova vesícula sináptica e sendo reutilizada. Certo? Então, essa membrana ela não fica aumentando ad eterno, ela aumenta, depois ela é invaginada novamente para ser reutilizada, né, como vesícula sináptica. E aí, os diversos, né, neurotransmissores, a gente já comentou dos circuitos ontem, né? Mas aí, por exemplo, eu tenho aqui, ó, noradrenalina, que é uma amina biogênica. O que é que eu tenho? Né? Na verdade, eu vou ter lá um aminoácido, que é a tirosina, e aí eu vou ter, por exemplo, essa enzima vai pegar a tirosina e transformar em dopamina. Veja, a dopamina é essa molécula aqui. Depois eu tenho, né, essa outra enzima, que é a dopamina beta-hidroxilase, e vai pegar essa proteína, essa molécula aqui, eu vou colocar uma hidroxila aqui. Hidroxila é esse, né, elemento aqui, né, um oxigênio com hidrogênio. Então, o que essa, né, dopamina hidroxilase faz, né, é acrescentar a dopamina uma hidroxila. Ela já tinha essa outra aqui, né, e aqui ela coloca essa. Quando eu coloco essa hidroxila aqui, eu deixo de ser dopamina para ser noradrenalina. Veja que a molécula ela é muito semelhante, ela é muito, muito, muito parecida. Tá? Aqui, né, da tirosina, eu tirei aqui essa parte, né, da carbono, né, por isso que é uma descarboxilase, eu retiro essa parte aqui, transformo em dopamina. Pego a dopamina, só coloco essa hidroxila aqui, isso vira noradrenalina. E se eu tiver essa enzima dentro da minha célula, né, eu vou pegar e acrescentar esse carbono aqui, nessa terminação, e aí agora eu vou ter adrenalina. Veja que as moléculas são muitíssimo parecidas, são aminas, né, mas elas, por ela não ter essa hidroxila, ela é a dopamina, e ela vai se ligar facilmente a um tipo de receptor. Quando eu acrescento essa hidroxila, né, ela vai se ligar a um outro receptor, que aí, no caso, seria a noradrenalina. Então, a sequência, né, seria essa. Eu tenho aqui, ó, a tirosina, eu transformo a tirosina, né, aqui em L-dopa, o L-dopa eu transformo em dopamina, né, e aqui a dopamina vem e entra dentro da vesícula sináptica, e dentro da vesícula sináptica eu tenho a enzima dopamina beta-hidroxilase. Eu vou, dentro da vesícula sinápse, acrescentar a molécula de dopamina, uma hidroxila. E isso, então, transforma-se em noradrenalina. Quando eu tenho a liberação da noradrenalina, ela vai poder se ligar a receptor pós-sináptico, que pode ser um receptor ionotrópico ou um receptor metabotópico pós-sináptico. Mas existe também receptor para noradrenalina na membrana pré-sináptica. Então, ele é liberado, age aqui e vai ativar aqui a célula pós-sináptica, ou ele vai agir nos receptores da membrana pré-sináptica. Ele age na receptor pré-sináptico para quê? Mecanismo de retroalimentação. Então, se eu tenho muita noradrenalina aqui, na venta sináptica, ela se liga a este receptor e este receptor vai diminuir a liberação de noradrenalina. Parte da noradrenalina aqui liberado para a fenda sináptica, ela vai ser recaptado através de uma molécula que a gente chama de transportador. Então, aqui eu tenho um transportador, né, de noradrenalina, eu tiro ela daqui e boto de novo para dentro da
parte, né, pré-sináptica aqui, e ela vai para dentro da vesícula sináptica para ser reutilizada. Aqui é a serotonina, né? A serotonina também, ela vem, é um derivado do triptofano. Então, o triptofano é este aminoácido aqui. Aí eu vou ter aqui uma triptofano hidroxilase. Veja, os processos metabólicos químicos são muito semelhantes. Eu estou fazendo uma descarboxilização, uma hidroxilização e etc. Então, está aqui a minha molécula, né, do triptofano. E aí eu tenho essa enzima que vai adicionar a esse anel aqui uma hidroxila. Aqui nesse anel tem um carbono aqui localizado e ele adiciona essa hidroxila, certo? Aí depois que eu adiciono essa hidroxila, eu tenho essa outra enzima, que é a 5-HTP, né, dexcarboxilase. Então, está aqui, eu vou tirar, então, essa parte aqui. Ao retirar essa parte, eu tenho agora esta molécula que a gente chama de serotonina. Então, a serotonina do triptofano, ela ganhou uma hidroxila e perdeu essa carboxila aqui, certo? A diferença da serotonina por triptofano é essa, ela ganha, né, uma hidroxila nesta região e perde, né, a carboxila que ela tinha aqui. Então, é isso que vai acontecer dentro do neurônio que vai produzir, né, e vai liberar, né, a serotonina. Então, eu tenho que ter o triptofano, eu tenho que ter a principal substância. Então, o triptofano, né, ele é um aminoácido. Ele é um aminoácido que nós, seres humanos, não produzimos. Por isso que a gente chama de um aminoácido essencial. Então, a gente precisa ingerir, comer o triptofano. Aonde é que tem triptofano? Carnes vermelhas, carnes brancas também tem, peixe também tem, frutas também tem, né? Então, tem no alimento, certo? A principal fonte nossa do triptofano é de origem animal. Por quê? Porque a aquisição do triptofano na proteína animal ela é mais fácil de você adquirir do que das proteínas de origem vegetal. Porque a questão que o material vegetal, você tem, né, as membranas por causa da celulose, você tem dificuldade de ter acesso, né, aos aminoácidos. Tá? Mas aqui você faz, né, você também tem, né, de vários alimentos, né, frutas, né, e verduras também tem muito triptofano. E aí você vai pegar o triptofano, vai para a sua circulação sanguínea, o neurônio capta o triptofano, vai transformar o triptofano até o triptofano chegar em serotonina. Aí a serotonina é armazenada aqui na vesícula sináptica. Quando ela é armazenada na vesícula sináptica, ela vai ser liberada. Ela pode agir nos receptores pós-sinápticos, promovendo, então, uma ação na célula pós-sináptica, ou ela pode agir também nos seus altos receptores, que são os receptores pré-sinápticos, cujo efeito é promover a regulação da sua própria liberação, regulação por retroalimentação, e também a serotonina ela é recaptada, né, aqui por um transportador. Ela é recaptada e é reutilizada. Então, veja, hoje a gente já tem, né, drogas, né, que agem aqui simulando as serotoninas, né, com isso eu aumento a ação da sinapse serotoninérgica, mas eu também tenho drogas que bloqueiam isso aqui, ó. Se eu bloquear essa recaptação, eu aumento a disponibilidade de serotonina aqui na sinapse, né, serotoninérgica. Então, hoje eu tenho vários medicamentos, né, que são os bloqueadores, né, dos transportadores de membrana da serotonina. Já o GABA, né, veja, o GABA aqui eu tenho, né, também um aminoácido, o glutamato, então esse aqui é o glutamato. Então, olha, veja bem, isso aqui é a molécula. O que é que vai acontecer nessa molécula? Se essa molécula perde isso aqui, que é a carboxila, ela se transforma em GABA. Entendeu? Então, aqui eu tenho uma proteína, uma enzima chamada descarboxilase do ácido glutâmico, que é aqui o glutamato.
Quando eu faço isso, eu transformo o glutamato em GABA. Veja que interessante, né? O glutamato em si, esta molécula aqui, é usado como principal neurotransmissor excitatório no nosso organismo. Mas, se eu transformo ela através dessa enzima, eu vou ter essa molécula, que é o GABA, que é o principal neurotransmissor, né, inibitório. Embora estejam as mesmas origens, mas para cada neurônio. Então, se o neurônio não tiver essa substância, ele vai usar o glutamato. Se ele tiver essa enzima, ele vai transformar o glutamato em GABA e vai usar isso como neurotransmissor. Né? Então, aqui, por exemplo, né, o que a gente vai ter, eu vou ter o glutamato, que pode vir, né, da glicina, né? Eu tenho aqui a glicina, que só é essa molécula aqui, essa parte. Então, se eu encontro, se eu acrescento mais essa carboxila aqui, né, na glicina, né, eu transformo em glutamato. Aí eu pego o glutamato, descarboxilo ele. Se eu descarboxilo, eu fico com o GABA, e o GABA, então, fica, né, dentro da vesícula sináptica. Quando eu libero, né, o GABA, ele vai agir aqui sobre os receptores pós-sináptico, que eu chamo receptor GABA tipo A, ou no receptor pré-sináptico, que é o GABA tipo B. Então, veja, o GABA, quando ele atinge esse receptor aqui, o tipo A, ele vai promover, né, uma hiperpolarização ou um potencial pós-sináptico inibitório. Quando o GABA se liga a este receptor, ele vai promover uma autorregulação da liberação do próprio GABA. O GABA também ele tem um transportador, né? Então, quando eu tenho um excesso de GABA aqui nessa fenda, ele vai ser recaptado, né, e reutilizado. O GABA também ele tem uma outra característica importante dessa sinapse GABAérgica, é que existe, né, aqui, junto dessa sinapse, um astrócito, está aqui, isso aqui é uma outra célula, e esse astrócito, ele tem aqui um transportador de GABA. Então, ele pega o GABA, que está em excesso aqui, capta ele, metaboliza o GABA, transforma o GABA de novo em glicina, e libera essa glicina, e essa glicina vai ser reutilizada para ser formado glutamato e GABA novamente. Então, veja que aqui, no caso, essa é uma sinapse inibitória. Se eu tiver muita ativação desse astrócito, eu vou ter captação de GABA, então eu vou ter menos GABA. Então, esta sinapse ela vai ser modulada pelos astrócitos. Ok? E o glutamato, né? Então, veja, olha, aqui eu tinha a glicina, que forma o glutamato, e que pela a enzima, né, GAD, que é a dexacarboxilase, né, do ácido glutânico, transforma em GABA, e o GABA é guardado aqui. Neste outro neurônio, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui a glicina vai ser transformada em glutamato, e o glutamato é que vai ser armazenado aqui na vesícula sináptica. E aí o glutamato ele vai ser liberado como neurotransmissor, ele, na membrana pós-sináptica, a gente tem, né, receptores que são metabrotópico, que aqui no caso, né, ele vai não atuar sobre um íon, mas vai atuar sobre o metabolismo aqui dessa célula pós-sináptica, e eu vou ter, né, receptor ionotrópico, que aqui vai ser a abertura de um canal de cálcio ou de sódio, entrada de cálcio e sódio, promovendo potenciais pós-sinápticos excitatórios. Eu tenho também os autorreceptores para fazer a autorregulação. Eu tenho um transportador, né, do glutamato. Então, se eu tenho muito glutamato, ele é recaptado pela membrana, né, pré-sináptica. E também as células da glia, os astrócitos que estão aqui lateralmente, né, eles modulam, eles captam glutamato, vão transformar o glutamato de novo em glicina, e a glicina é liberada, recaptado pelos neurônios, né, e com isso, né, eu vou ter, né, novamente, né, o aminoácido, né, sendo transformado em glutamato e assim sucessivamente.
Então, veja, essa sinapse, né, a complexidade dela, não só a liberação desse neurotransmissor, ela precisa ser liberada, precisa ligar o receptor pós-sináptico, tem um receptor pré-sináptico para autorregulação, eu tenho um mecanismo de recaptação para o transportador na célula pré-sináptica e, inclusive, nos astrócitos, que estão ali tendo a função de modular a função sináptica. Já a acetilcolina, né, que a gente já comentou um pouco, né, que é a da acetilcoenzima A, até formar aqui a acetilcolina, ela vai ser guardada lá na vesícula e liberada. O que é que a gente tem? Eu tenho um receptor pós-sináptico, eu não tenho receptor pós-sináptico, desculpe, eu não tenho receptor pré-sináptico, o que eu tenho é a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada o excesso de acetilcolina aqui. As células da glia não captam, né, a acetilcolina, mas eu tenho aqui um transportador não da acetilcolina. É preciso que a acetilcolinesterase quebre a acetilcolina em ácido acético e colina. E a membrana pré-sináptica, ela recapta, ela reutiliza a colina. O ácido acético vai para a circulação sanguínea. Parte da acetilcolina que está aqui, ele pode ir para a circulação sanguínea, ser metabolizada no fígado e eliminado, né, na urina. A acetilcolina, quando a gente inibe aqui o acetilcolinesterase, eu acabo provocando um excesso de acetilcolina aqui, isso gera alterações, principalmente alterações motoras, porque a acetilcolina é o principal neurotransmissor do motoneurônio, mas outras alterações no sistema nervoso central. Existe, inclusive, aquilo que a gente chama, né, de armas químicas, como o gás sarin, né, que foi utilizado em atentado ao terrorismo, que, na verdade, o que ele faz é bloquear isso aqui e acaba fazendo que a pessoa morra por parada respiratória. Há alguns, por exemplo, organofosforados, que são, né, utilizados para matar, né, parasitas, né, especialmente os insetos, né, que têm, né, implantações, né, e que aqui no caso, por exemplo, o paration, ele é proibido atualmente, não sei se no Brasil ele continua sendo liberado, mas internacionalmente ele está proibido, porque além dele matar o inseto, ele é acumulativo, né, e contamina, né, principalmente os trabalhadores, né, que estão nas plantações, que ficam recebendo e acabam tendo doenças respiratórias a longo prazo. Há um bloqueador da acetilcolinesterase, que é bastante utilizado na medicina, que é a succinilcolina, que ele serve como um relaxante muscular, né, que a gente usa como uma indução pré-anestésica, que a grandes anestesia, que você precisa fazer muita manipulação do corpo da pessoa enquanto você está fazendo anestesia, aí você usa para você fazer um relaxamento muscular e você permitir, né, com que você possa manipular, né, o corpo da pessoa durante a anestesia. O outro, né, neurotransmissor que nós falamos, a orexina, que são os neurônios lá do hipotálamo lateral, né, o nome a gente usa hoje muito mais orexina, mas ele já foi chamado de hipocretina, né? Tem os dois tipos de receptores e são importantes para o processo, né, de ativação. E aí a gente tem alguns neurotransmissores, né, especiais, né? E um deles que a gente chama de adenosina. Essa molécula aqui, né, é o que nós chamamos de ATP. Então, o ATP, né, que é o trifosfato, o T é tri, o F é o fosfato de adenosina. Então, essa molécula eu tenho 3-fosfato ligado a essa molécula que é a adenosina. A adenosina, ela é uma molécula de adenina, né, que é um aminoácido, com a ribose, que é um açúcar. Então, aqui eu tenho uma ribose com adenina, formo adenosina, e aí eu se ligo 1, 2, 3 ATP, né? 3-fosfato. Então, isso eu chamo de ATP. Então, esse agrupamento aqui, veja, oxigênio e fosfato, né? Eu tenho 4 oxigênios aqui, e na hora que ele é liberado, ele é usado como, né, energia. É como se fosse, né, um fogo. Tá? Então, é como se fosse aqui a minha gasolina, e aqui eu preciso usar isso aqui. Então, quando eu gasto isso aqui, eu gasto um fosfato, em vez de eu ter agora um ATP, eu vou ter o ADP, né? Que é o difosfato de adenosina. Se eu
libero o outro, eu vou ter o AMP, que é o monofosfato de adenosina. Se eu libero o terceiro grupamento, aí eu deixo de ter o ATP, eu vou ter agora só adenosina. Então, durante, né, a ativação neuronal, durante o dia, nós estamos o quê? Consumindo o fosfato e produzindo e ficando uma grande quantidade de adenosina. O que é que nós fazemos com essa adenosina? Não jogamos fora. Os neurônios, alguns deles, eles vão pegar essa adenosina e guardar dentro de vesícula, e quando eu tiver uma grande quantidade de adenosina, eu vou usar isso aqui como neurotransmissor. Então, a adenosina é um tipo de neurotransmissor. E para que serve a adenosina como neurotransmissor? Muitos de vocês usam a estratégia de inibir a adenosina, né? Uma coisa que bloqueia a adenosina é isso aqui, ó, cafeína. Então, quando a gente fica muito ativo, a gente vai produzindo adenosina e vai acumulando. A gente libera a adenosina vai se ligar, então, ao receptor da adenosina, né? E a adenosina vai ter um efeito inibitório. Então, a adenosina vai induzir o sono. E a cafeína bloqueia, né, o receptor da adenosina. Então, eu tenho adenosina, mas a cafeína bloqueia, com isso eu bloqueio o sono. Por isso que o café, né, nos deixa, né, desperto. Tá? Então, esse é o que a gente chama de neurotransmissor, né, especial. Um outro neurotransmissor especial, né, está relacionado, ele foi descoberto, né, a partir, né, primeiro da descoberta de que, né, o uso da cannabis, né, então, isso aqui é uma folha da cannabis, né, e a cannabis ela tem aquilo que nós chamamos de fitocannabidiol. Então, os fitocannabidióis pode ser o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, o cannabidiol ou canabinol, que, na verdade, nas folhas ele tem pouca quantidade, ele tem muita quantidade dessa substância, é na flor e não na folha. Né? Então, o que é que a gente tem aqui? Essas substâncias, elas são exógenas, são da planta, mas elas têm efeito no sistema nervoso central. Então, como é que essas substâncias têm efeito no sistema nervoso central? Ela deve estar se ligando a algum tipo de receptor. Então, pesquisadores foram investigar o que ocorre, o que é que tem. E aí se descobriu, né, o que a gente chama de endocannabinoide. Então, eu tenho aqui os canabinoides derivados de planta, que são os fitocannabinoides. Né? E eu tenho também os endocannabinoides, os canabinoides endógenos, que aqui, no caso, eu estou dando o exemplo de os dois principais, é a anandamida, que é essa molécula aqui, e essa outra molécula, que é o 2-arquidonilglicerol. E onde é que estão essas moléculas e quem são os receptores deles? Então, primeiro se descobriu que o THC ou o cannabidiol, eles se ligam a um receptor, que foi chamado de receptor CB1 ou CB2, que eles estão localizados no neurônio pré-sináptico. E que a ativação desse receptor bloqueia a liberação de neurotransmissor. E quem é os canabinoides endógenos e como é que eles agem? Bem, quando eu tenho uma hiperliberação de neurotransmissor, então aqui o neurotransmissor vai para a fenda sináptica, ele vai se ligar ao receptor, principalmente neurotransmissor tipo glutamato, que são excitatórios, ele vai ativar aqui os receptores, vão promover a ativação de segundo mensageiros, e esse segundo mensageiro, que pode ser, por exemplo, cálcio e algumas enzimas, eles vão atuar com a liberação dos precursores dos endocannabinoides, que pode ser aqui o 2-arquidonilglicerol ou anandamida. Então, eles são liberados aqui, né, pelo neurônio pós-sináptico, e por retroalimentação, eles se ligam aos receptores, né, CB1, que são pré-sinápticos, promovendo uma inibição da liberação do neurotransmissor. Então, veja, olha, quando eu estou liberando muito glutamato, né, numa sinapse excitatória, que é esse sentido aqui, eu vou hiperativar esse neurônio aqui pós-sináptico. Essa hiperativação vai promover o quê? Uma ativação e liberação pelo neurônio pós-sináptico
do neurotransmissor, que é um canabinoide endógeno, que retorna para o neurônio pré-sináptico, promovendo, então, a inibição da liberação do neurotransmissor. Então, os canabinoides endógenos, na verdade, eles servem como mecanismo de retroalimentação negativa. Se eu tenho uma sinapse hiperativada, esse neurônio pós-sináptico libera o endocannabinoide, que volta para o neurônio pré-sináptico, inibindo a sua liberação. Ok? Eu tenho, né, os endocannabinoides no sistema nervoso central, mas eu também tenho no tecido periférico. Vocês já devem ter visto, né, que hoje você já usa, né, os canabinoides exógenos, os fitocannabinoides, né, principalmente o canabinol, como, né, um anticonvulsivante. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho um grupo de crianças que tem alterações aqui, fazendo com que as sinapses glutamatérgicas elas fiquem hiperativadas de um jeito descontrolado, gerando, inclusive, convulsão. É claro que essa criança ela produz endocannabinoide, mas o endocannabinoide que ela produz não é suficiente para fazer o bloqueio. E aí você usa o fitocannabinoide para ativar esse receptor e bloquear a liberação de mais glutamato. E com isso você bloqueia, né, a convulsão. Por isso que ele tem um efeito anticonvulsivante muito interessante. Então, a mesma coisa ocorre em dores crônicas. Então, em algumas situações, os pacientes têm uma dor crônica. Essa dor crônica, ela tá ocorrendo porque eu estou tendo uma hiperativação de alguma via neuronal. Né? E aí, quando eu uso, né, o fitocannabinoide, eu estou bloqueando esta via excitatória, o mecanismo de retroalimentação, porque eu estou atuando sobre esses receptores CB1. Então, quando eu estou atuando nesse receptor, eu estou bloqueando qualquer via que é hiperativada. E no sistema nervoso central ocorre isso. Eu tenho condições que eu tenho hiperativação, né, de vias, que podem ser dor, né, no caso de convulsões. Por exemplo, na questão do Parkinson, você tem um bloqueio de uma via e hiperativa uma outra. E aí, se eu dou, né, o fitocannabinoide, eu estou bloqueando essa via que está hiperativada. E com isso, né, eu reduzo aquele sintoma que está acontecendo. Hoje, quando a gente fala, né, de cannabis medicinal, é basicamente por causa desse processo, porque eu tenho os endocannabinoides, e o que eu estou usando, né, a cannabis medicinal, porque é exatamente para atuar sobre os receptores em determinadas vias neurais e diminuir a hiperativação delas.